Olá, turma! Hoje nós vamos falar, da atividade que está no Paique de vocês, Paique Rosa, volume 1. Lembrando que nós ainda não começamos a trabalhar o volume 2, tá certo? O texto que nós vamos trabalhar no Paique, que você vai abrir, é a continuação do que a gente já tinha parado. É um diário pessoal. E nós temos aí também algumas características, de um diário pessoal. Ele é um texto que é escrito por alguém com o intuito de falar coisas sobre o seu dia, certo? Sobre o seu dia a dia. Todos os dias, quem tem um diário escreve um pouco sobre o seu dia a dia. Nesse caso, nós vamos fazer aqui a leitura do texto Água na Gigi, página 47, tá certo? E vamos conversar um pouco sobre as principais características, certo? É um texto narrativo porque você narra os acontecimentos que se passaram naquele dia. Diz assim, página 47, atividade 15, Paique volume 1, Água na Gigi. Meu querido diário, minha vida é cheia de aventuras. Escapei de morrer queimada outro dia, para quase morrer afogada ontem. Isso mesmo, meu querido diário. Quase, quase. Tudo aconteceu porque a tia Beta inventou de fazer um piquenique na beirada do rio. Convidou a minha mãe, Margarida, aquelas duas sobrinhas dela, a Aninha e a Joaninha, e aqueles dois meninos que vivem brigando, o Lucas e o Marcelo. Eles adoram as gulodices da tia Beta. Ficaram contentíssimos. Saímos de casa bem cedo, porque a tia Beta gosta de fazer tudo bem cedinho. Fomos os primeiros a chegar lá no rio. Os meninos foram pescar e as meninas resolveram subir numa mangueira. E eu fiquei ali, na toalha, pertinho da cesta de piquenique com a tia Beta. O dia estava muito bonito, mas de uma hora para outra o tempo virou. O céu ficou preto e começou a chover com raios e trovoadas. Ah, meu querido diário, a tia Beta tem medo de trovoada. Toca a chamar os meninos que não apareciam. Todo mundo ficou parecendo uns pintos molhados. Aí a tia Beta cobriu a cabeça com a toalha e, sem querer, me jogou no rio. E eu, pobre de mim, fui descendo pela correnteza abaixo, sendo levada pelas águas. Ah, meu diário, foram momentos horríveis. Até que ouvi um grito do menino Lucas. Olha a Gigi, a boneca da Margarida. E sabe o que ele fez? Me puxou com a vara de pescar. E eu fiquei lá no chão, pescada e ensopada. Um vexame. Voltamos para casa todos molhadinhos, dentro do carro. Mas os meninos, nem te ligo, davam risada e comiam tudo que não estava molhado. Até cantaram uma musiquinha. Chuva vai, chuva vem, chuva miúda não mata ninguém. Mas é que eles secam logo. E eu fiquei vários dias secando ao sol. A vida de uma boneca de pano não é fácil. Só eu é que sei. Adeus, meu querido diário. Então é o texto da Sônia Robato, uma história para cada dia. Mês de maio, São Paulo, Círculo do Livro, 1995, página 5. Então, assim, esse texto, ele é um diário, é uma narrativa ficcional, porque quem narra o texto aqui dá pra gente observar que é a própria boneca de pano, por sinal, e que aconteceu a situação, uma aventura naquele dia, que ela ficou toda ensopada. Então, com base nesse texto, nessas características do diário, que é uma narrativa, escrita por alguém, contando fatos que acontecem no dia a dia, nós vamos responder as questões. Aí, no conteúdo das questões, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para que a gente possa visualizar melhor, tá bom? Vou colocar aqui o texto para que vocês possam visualizar. E nós temos aí o texto que nós acabamos de ler. Deixa eu fechar essa aba que tá vendo. Esse texto. E nós vamos fazer a primeira questão. Quem conta essa história? É a tia Beta, o Lucas ou é a Gigi? Ou a Margarida? Quem respondeu que é a própria Gigi acertou, porque é a Gigi que conta essa história. Quem é a Gigi? É a tia Margarida? É uma criança briguenta? É a sobrinha da Margarida ou é uma boneca de pano? Estou ouvindo vocês falarem que é uma boneca de pano. Acertaram. Que gênero textual é esse?
É uma carta, um conto, uma página de diário ou uma piada? Facinho, né? Uma página de diário. Um diário é um caderno em que a pessoa registra os acontecimentos do seu dia a dia em forma de conversa. É como se estivesse falando com ela mesma. Escreva aqui como a Gigi saúda e se despede do diário. Então, a saudação é meu querido diário, que está aqui logo no comecinho, né? Meu querido diário. E como é que ela se despede? Adeus, vírgula, meu querido diário, certo? Então, a saudação é o que tem lá no início e a despedida é o que tem no final. Quinta, leia a piada e reescreva usando o discurso indireto. A professora pergunta para o Joãozinho: o que você sabe sobre o Mar Morto? Ele responde: nada, professora. Ela diz: como nada? Eu nem sabia que ele estava doente. Então, aqui embaixo, a gente vai passar esse trechinho da história, essa piada, né? Que tem aí no discurso direto, e nós vamos passar para o indireto. Vocês lembram qual a diferença? Gente, no discurso direto, eu tenho a presença do travessão e eu identifico quem é que está falando e qual a fala dele. E no indireto, é como se eu estivesse contando o que aconteceu, mas eu não coloco exatamente como é a fala. Vou fazer com vocês para ficar melhor de compreender, tá certo? Vamos lá, deixa eu pegar aqui um pedacinho para que vocês possam visualizar melhor. Vamos lá. Pronto, eu tenho aqui como se fosse um bloco, eu vou escrever o texto do jeito que eu quero que vocês façam, tá certo? Acompanhe comigo. Deixa eu pegar aqui o texto. Olha, tá escrito: leia a piada e reescreva usando o discurso indireto. Começa assim: a professora pergunta para o Joãozinho: o que você sabe sobre o Mar Morto? Né? Essa pergunta. E ele responde: nada, professor. Então, eu vou escrever lá no meu texto exatamente a mesma história, só que mudando a forma de escrever. A professora perguntou para o Joãozinho. Vamos lá, você vai colocar aí embaixo. A professora perguntou para o Joãozinho o que ele sabia sobre o Mar Morto, certo? Dessa maneira, o que ele sabia sobre o Mar Morto. Ponto. Vamos ver como é que continua. Aí eu vou contando. Ele responde: nada, professora. E ele respondeu que não sabia de nada. É assim que eu vou passando para o discurso indireto. E ele respondeu que não sabia de nada. Ponto. Ela diz: como nada? Aqui eu posso, como se eu estivesse contando, né? Então eu posso escrever: a professora se surpreendeu com a resposta. Estou contando, estou passando por discurso indireto. A professora se surpreendeu com a resposta, né? Quando ela diz como nada, ela ficou surpresa. Reparem que eu estou passando tudo o que aconteceu e não estou usando travessões, não estou usando a fala de ninguém. Eu nem sabia que ele estava doente. Quem foi que disse essa última frase, hein? Eu nem sabia que ele estava doente. Foi o Joãozinho, né? Olha, a professora pergunta para o Joãozinho: o que você sabe sobre o Mar Morto? Ele responde: nada, professora.
E ela diz, como nada? Aí ele responde, tem outra versão, eu nem sabia que ele estava doente. Então, no final, eu digo, a professora se surpreendeu com a resposta. Joãozinho disse que não sabia que ele estava doente, certo? Eu vou ler como é que ficou o meu texto depois de ter feito a transposição do discurso direto, que é aquele que está lá no livro, usando travessões, com esse discurso que é o indireto. A professora perguntou para o Joãozinho o que ele sabia sobre o Mar Morto, ponto. E ele respondeu que não sabia de nada. A professora se surpreendeu com a resposta. Joãozinho disse que não sabia que ele estava doente. Ponto. Então, aqui é o mesmo texto, só que a diferença, eu não usei travessão, eu não usei fala de personagem nenhum. Isso aqui que é a transposição do discurso direto para o discurso indireto. No indireto é como se eu estivesse contando o que aconteceu sem citar a fala dos personagens, tá bom? Ficou compreendido, então? Então, nós vamos aqui passar para a próxima, tá bom? Vamos aqui para a próxima. Diz assim, em uma narrativa, o narrador pode apresentar a fala dos personagens através do discurso direto ou do discurso indireto. O discurso direto acontece quando usamos o travessão para indicar as palavras ditas pelo personagem, ou o narrador é quem conta o que o personagem diz. No direto, que é o mesmo que está aí no livro, usamos o travessão para indicar as palavras ditas pelo personagem. Seria essa a resposta. E o indireto é esse que a gente fez, que nós passamos para o indireto sem usar a travessão, sendo o narrador que conta o que aconteceu na história. Compreendido? Então, vamos recordar o uso do R e do RR. Eu tenho aí a palavra recado, onde eu vou usar somente um R. A palavra... Gente, aqui tá ruim de ver, eu vou olhar no livro qual palavra é essa, tá bom? Página. Eu usei um arquivo escaneado e ficou mais complicado de ver. A palavra marreco, certo? Com 2 R's. A palavra ruído, com um R apenas. A palavra retalho, também com um R apenas. Gente, lembrando que eu nunca começo a palavra com 2 R's. Sempre início de palavra, um R só. Então, retalho, um R só. Macarrão, 2 R's. Rocha, um R. Rádio, um R. Ferradura, 2 R's. Terreno, 2 R's. Horta, um R apenas. Carreta, 2 R's. Corrida, 2 R's. Barraca, 2 R's. Rebanho, início de palavra, um R apenas. E amarrado, com 2 R's. Reparem que eu sempre uso os 2 R's quando ele está entre vogais, tá bom? Então é isso, a atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida é só me chamar, certo? Lá no meu privado do WhatsApp, que eu tenho o maior prazer em responder todos os questionamentos, todas as dúvidas, tá bom?